Olá, bom dia, tudo bem? Como é que você passou a noite? Espero que tudo bem, né? Em nome de Jesus, que seja um dia abençoado para as nossas vidas. Hoje, dando sequência aqui na leitura do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 ao 18 e Provérbios número 17. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco hoje, o dia 34 de leitura do Novo Testamento, 34 de 90. Reta final, praticamente, aí mais um pouquinho a gente já finaliza, né? E enquanto tem sido bênção desfrutar desse tempo precioso, né? Pega a tua Bíblia, vamos ler juntos, se você puder. Se você só for ouvir, amém, depois medita quando você estiver com a Bíblia na mão, aí você faça a sua meditação, suas anotações, amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu espírito. Se você tiver com a tua Bíblia, abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém, Pai? Nós te agradecemos por esse momento de leitura. Colocamos diante de ti, Pai, Atos 16 ao 18, Provérbios 17. Nesse dia 34 da leitura, que o Senhor possa, meu Deus, no dia de hoje falar conosco poderosamente, Pai, que o seu nome seja exaltado, louvado, e que em tudo nós possamos glorificar o teu essência, o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou que ele o acompanhasse em sua missão, e para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era de conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, você vê que não foi nem para ela, foi ao Espírito que ele confrontou, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu.
Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar, tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de ter os espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso! Eis que estamos todos aqui!" Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa." E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou uma mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: "Põe aqueles homens em liberdade." Então o carcereiro informou Paulo, dizendo: "Os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos." No entanto, Paulo lhes afirmou: "Sendo nós, cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum, que eles venham pessoalmente nos proclame livres de condenação." E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram-se que retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e o encorajaram. Depois seguiram viagem. Capítulo 17. E tendo passado por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamava: "Este Jesus que vos anuncio é o Messias." Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja, olha a inveja tomando conta da cabeça do ser humano, e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: "Este que tem causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui, e Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus." Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e as demais irmãs e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Então,
Logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muito dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo e conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte, e sobre esse tema dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre o qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as coisas, e supre todas as demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles, e aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Capítulo 18. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, e assim todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos.
Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Versículo 6. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo assim: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quando, porém, Gálio era procônsul de Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contra a lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Gálio o admoestou: se, em realidade, houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras em nome da sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois eu não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Gálio não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Versículo 18. Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Secreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecessem por mais algum tempo, todavia ele não aqueceu. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu para Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto a clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou ele, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Essa é a leitura do Novo Testamento hoje, do capítulo 16 ao 18. E agora abre lá em Provérbios, no capítulo 17, que nós vamos falar sobre a paz de Deus, que é melhor que o ouro. Olha só, a paz do Senhor é melhor que o ouro. Hein? Imagina? Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras.
Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. E o quanto que nós temos vistos em rede social, a pessoa às vezes se dá mal e o outro dá risada das coisas que estão acontecendo. Olha a palavra dizendo, quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Então, se arrependa, tem que haver arrependimento. E como nós lemos nos livros anteriores, intercessão, orar, como nós lemos nas devocionais do dia a dia, que nós fazemos do Spurgeon, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, intercedermos por esses que estão zombando, para que não venha o castigo sobre a vida deles. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos a língua mentirosa ao governante. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que sem chicotada nas costas do insensato. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal da sua própria casa. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa, por isso resolve pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Quem gosta de viver brigando ama o pecado, quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. O filho insensato só produz tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os nossos ossos do corpo de todo vigor. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra alma tranquila. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Amém? Então esse é o nosso dia de hoje da leitura, Novo Testamento, Atos 16 ao 18, Provérbios capítulo 17. Que Deus possa falar poderosamente ao teu espírito e coração, que você possa dar testemunhos do Jesus Cristo que você serve. Pai, obrigado por essa palavra, fala conosco, muda o nosso caráter, nossa essência, que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, que o Senhor nos proteja e blinda aonde irmos e o que fizermos, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.